Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada, justificada, mediante a fé e que vive em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua única e perfeita doutrina. É o Cristo crucificado, é o Cristo ressuscitado, é o Cristo glorificado, é o Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. O sistema falso religioso nega esta verdade, dizendo que o crente não é aperfeiçoado para sempre, que o crente pode sim perder a salvação. Doutrina de demônio, toda doutrina que nega a eficácia do sacrifício de Cristo são doutrinas várias e estranhas. É o que vamos estar hoje aqui tratando a este respeito. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça exclusiva da fé, do Evangelho depois, não antes, depois da cruz, no qual nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Estamos aqui pela graça de Deus para, mais uma vez, tratarmos ainda da nossa batalha espiritual. É uma batalha que a Bíblia diz que não deve ser contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Então, Gistelmo, a clara evidência e revelação de Deus desta batalha, ela está principalmente revelada aonde? Em Apocalipse, capítulo 17, versículos 14. Ali a palavra deixa bem claro que existe um sistema que está aliado a Satanás, à besta, que é a política, e aos falsos profetas, pregadores de doutrinas várias e estranhas. No versículos 13 você vê esta verdade, e no versículos 14 você vê a batalha. A palavra diz que pelejarão eles contra o Cordeiro os vencerá, e vencerão também os chamados fiéis eleitos que se acham com o Cordeiro. Então, Gisele, existe uma batalha, sim, nos dias de hoje, principalmente nos dias que estamos vivendo, em alta, que a palavra diz que chegaria um momento de uma profunda apostasia. A palavra deixa bem claro que este sistema ele faz guerra contra Cristo e contra a sua igreja, contra a fé verdadeira, contra a posição da igreja em Cristo. Eles pregam doutrinas várias e estranhas. Hebreus 39 diz que eles são pregadores de doutrinas várias e estranhas. Gistelmo, que é doutrina várias e estranhas, é toda doutrina que vem da fonte principal, Satanás, e com a besta, diga a palavra, movida pela política, sustentada pela política, e tem como seus aliados os falsos profetas, que a palavra diz que viriam com o propósito de guerrear contra Cristo e contra a sua igreja. Doutrinas várias e estranhas de Selmo, é o que está escrito em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, exatamente. São espíritos enganadores e ensinos de demônios que levam uma massa, não todos, a Bíblia diz que alguns apostatarão da fé, outros não, outros ficarão firmes, como Elias, que não se dobrou ao sistema de Baal. Então, esta manifestação
de doutrinas várias e estranhas, passa por 1 de Timóteo, capítulo 4, versículos 1, que diz: o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, alguns, não todos, apostatarão da fé. Como? Obedecendo a espíritos enganadores e seguindo ensinos de demônios. Gistelmo, esta batalha não é a batalha onde muitos ficam, diz que guerreando, com isso, com aquilo outro, perdendo tempo. Muitas das vezes, de igreja, amanhã é o culto da batalha espiritual, é da espada para um, da escudo para outro, que nada tem a ver com Apocalipse, capítulo 17, versículos 14. Gistelmo, e estes que estão neste sistema, perdendo o tempo deles, batalhando uma falsa batalha contra a verdade. Porque, na verdade, o que eles estão é batalhando contra Cristo, cristãos. Sim, eles estão lutando contra Cristo, sim, e contra a verdadeira igreja e contra a verdadeira fé, com suas doutrinas várias e estranhas. Gistelmo, este sistema maligno, qual é o efeito destas doutrinas? É causar nos seus ouvintes a surdez quanto à verdade. Em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículos 2 em diante, diz aos que estão preservados pela verdade: prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo. A palavra diz que haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Eles têm costeiras nos ouvidos, diz a palavra, e se cercam de mestres por causa das suas próprias cobiças, ou seja, querendo ouvir o que convém a eles, ou seja, querendo ouvir o que eles querem, não o que eles precisam, porque estas doutrinas de demônios não têm poder para trazer à vida deles o que Deus tem para cada um de nós. Em Jeremias, a palavra no capítulo 29, onde diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais, diz a palavra. A palavra diz que estes estão cercados por mestres, estão endurecidos pelas falsas doutrinas e se recusa a ouvir a verdade, a sã doutrina de Cristo, se entregando às fábulas por causa dos seus falsos mestres. Hoje, então, a internet está empesteada de homens que hoje estão mais coach, motivacionistas, ou com suas mensagens motivacionais, levando aos ouvidos destes que estão endurecidos pelo engano, pela falsa doutrina, a não crer mais na sã doutrina de Cristo. Então, Gistelmo, isto é grave, porque o efeito seguinte é a divisão. Divisão, Gistelmo, sim, há pessoas que defendem mais o rótulo da sua igreja do que o rótulo da família de Deus. Há pessoas que dão crédito mais ao seu pastor do que ao próprio Cristo. Ou seja, ouve sem questionar, sem examinar o que este tal pastor está pregando. Muitas das vezes está pregando doutrinas várias e estranhas, estão pregando ensinamentos demoníacos, e eles, por obediência ao meu pastor, não questiona, não confere se de fato a palavra assim está escrita. E aí dão ouvidos cegamente, e aí eles defendem o rótulo da sua igreja é fiel, sem questionar ao seu pastor. E depois o resultado é uma divisão tremenda no meio do corpo de Cristo. Esta verdade está escrito em Romanos capítulo 16, versículos 17, que manda nós, os que estamos atentos, notar bem aqueles que provocam divisões no meio do povo de Deus, com suas doutrinas e ensinamentos que nada tem a ver com Cristo, diz a palavra. Estes, diz a palavra, estão servindo não a Cristo, mas sim uns aos outros, com o intuito, diz a palavra, de levar adiante, como estão fazendo, esta batalha de Apocalipse 17, 14, que é contra o Cordeiro e contra
a verdadeira igreja. Estes, Gistelmo, provocam sim divisões. É só você andar aí nas ruas, até mesmo da sua cidade, do seu bairro, do seu povoado, municípios, que você vai ver lugar pequeno com mais, no mínimo, de 4 ou 5 igrejas. O que eles pregam? Estão pregando a diversidade uns contra os outros, não estão pregando a Cristo. Eles estão pregando doutrinas várias e estranhas, dizendo que o crente não viva pela fé, viva por obra e sacrifício, levando o cristão a crer no falso batismo, a crer em obra de sacrifício como jejuns, vigílias e tantas coisas que nada tem a ver com Cristo e a sã doutrina. Fique atento, nós estamos vivendo tempos terríveis de apostasia, onde muitos estão aí anunciando um falso Cristo, uma falsa doutrina, defendendo a fé que é dele mesmo, não a fé que é dos eleitos de Deus, como afirma Tito 1:1. A fé é dos eleitos. Em 2 Tessalonicenses 3:2 diz que Deus tem que nos guardar de homens perversos de mal, porque a fé não é de todos. E estes que estão aí, os mais perigosos, não é as falsas religiões, porque nós sabemos e tratamos com toda autoridade sobre as falsas religiões que estão escancaradas. Mas a de todas perigosas, nos dias que estamos vivendo, é a que está disfarçada de evangélicos, que não crê em Cristo, como diz as Escrituras, que não quer saber do que diz de fato a graça de Deus, o evangelho do poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. E tem, sim, apoiado cada um deles nas suas falsas igrejas, seguindo os seus falsos pastores e vivendo numa divisão maligna, uns contra os outros, combatendo uma falsa, um falso combate que eles acham que é o da fé, lutando contra o Cordeiro, contra a verdadeira igreja, lutando contra a verdade do Evangelho, que a Bíblia chama o Evangelho da justiça da fé, o Evangelho depois da cruz, que nos apresenta diante de Deus perfeitos em Cristo e para sempre. Fique atento, porque vamos estar ainda tratando a este respeito, mostrando cada detalhe destas doutrinas várias e estranhas. Igreja, graça e paz.